Olá, pessoas, tudo bem? Hoje estamos aqui para o segundo episódio da Gramática Flix. No episódio de hoje, falaremos sobre como podemos construir um parágrafo argumentativo. A primeira dica é em relação ao recuo de início de parágrafo. Então, muitos alunos esquecem que no início de parágrafo é necessário ter um recuo. A BNT normatiza esse recuo com um espaço de 1,25 centímetros, que equivale à tecla Tab do nosso computador. A segunda dica é jamais começar o nosso parágrafo com pronomes. Então, dizendo, isto é uma situação complexa, elas deveriam ser mais presentes, todos devem se conscientizar. Então, o ideal é evitar utilizar pronomes em início de parágrafo. A terceira dica é em relação ao tamanho do parágrafo. Quando nós falamos em gêneros textuais, nós podemos perceber que estes gêneros apresentam muitas diferenças. Exemplo, um e-mail é diferente de uma receita, que é diferente de um artigo científico. Então, não há uma regra específica para a quantidade de linhas em um parágrafo. Mas, basicamente, para artigos científicos, por exemplo, trabalhos que vocês vão desenvolver nas disciplinas que os professores solicitarem, numa resenha, num resumo, o ideal é que cada parágrafo tenha, em média, 8 linhas. E é importante obedecer uma harmonia entre os parágrafos. Então, cada um deles obedecer mais ou menos a mesma quantidade de linhas. Então, a nossa quarta dica se refere a dividir o parágrafo em períodos. Então, o que é um período? O período é onde começa a primeira palavra até o ponto final. Então, aí, neste trecho que nós temos na tela, o trecho em azul é um período, porque ele vai até onde temos um ponto final. Temos aí o segundo período, em vermelho, que vai até o ponto final, e o terceiro período em roxo. Então, em um parágrafo deste tamanho, nós temos 3 períodos. Então, isso é muito importante para que o nosso parágrafo não fique confuso. E a nossa última dica diz respeito a como dividir as ideias dentro do mesmo parágrafo. Então, cada parágrafo ele deve ser construído com um tópico frasal, ou seja, você contextualiza o tema o qual você quer desenvolver, você introduz a ideia central daquele parágrafo. Depois, você argumenta através de uma comprovação do tópico frasal. E, por último, a conclusão, ou seja, você conclui a ideia do tópico frasal sustentada pelo argumento. Então, aí, nós temos o tópico frasal em verde que fala o seguinte: a propaganda é um gênero discursivo de grande impacto e influência em nossa sociedade. Então, aí, eu já dei a dica do que este parágrafo vai informar, No trecho em vermelho, nós temos aí Carvalho 2001, ou seja, é um argumento de autoridade, alguém que pode falar sobre propaganda. E no trecho em roxo, nós temos aí o portanto, que inicia a conclusão deste parágrafo, recapitulando o que foi dito no tópico frasal e o que foi sustentado pela argumentação, ok? Então, por hoje é só e no próximo episódio teremos mais dicas.